Conforme eu pedi para vocês darem uma lida, né, sobre esse capítulo de reações luminosas, né, basicamente a etapa fotoquímica, então a gente vai dar uma passada aí nesse capítulo do TEIS, onde vai englobar, né, a gente vai falar dos aspectos gerais em relação à luz, características de comprimento de partícula, né, a questão do fóton, a energia que chega em cada fóton, relacionar isso com os diferentes comprimentos de onda de cada tipo de luz, né, vermelho, azul, verde. Vamos abordar a organização do complexo, né, do aparelho fotossintético lá nas membranas dos tilacoides, né, fotossistema 1, 2, ATP sintase, citocromos, plastocianinas. Vamos abordar também a organização do complexo antena, né, ver o que é esse complexo antena coletor de luz. Detalhar a maneira como os elétrons são transportados desde a molécula da água, né, passando pelas clorofilas, a oxidação das clorofilas, até chegar no NADP reduzido se tornar NADPH, NADP oxidado se tornar um NADPH reduzido, né? E aí, dentro desse processo de transporte de elétrons, a gente vai ter a criação de um gradiente de prótons e a utilização desse gradiente para ATP sintase fosforilar. E no final, alguns herbicidas cujos mecanismos de ação deles é atuando na inibição do transporte de elétrons. De acordo com o conhecimento que a gente vai ter na teoria, a gente vai aplicar isso para entender como que alguns herbicidas funcionam, né? Atacando, né? Conseguindo matar os vegetais, bloqueando esse transporte de elétrons da fotossíntese. Eu vou tentar ir nas partes mais objetivas, já que vocês teoricamente já deram uma lida nesse material, né? Então eu vou passar mais para o que interessa, mais importante. Então a equação da fotossíntese, ela é dada pela utilização de CO2, água, na presença de luz, né, dentro dos cloroplastos, englobando a membrana dos tilacoides e o estroma, para produzir açúcares e o oxigênio que a gente conhece aí, que a fotossíntese produz, né? Claro que essa reação aqui já está produzindo uma exose, mas a gente vai ver que essa reação ela engloba diversas outras reações separadas, né? Inclusive a produção das trioses em primeiro caso, para depois você ter a produção das exoses, né? Então, se alguém estiver travando aí, fala aí para o Luiz aí. Então, essa reação é a equação mesmo da fotossíntese que está sendo apresentada aí. Forma resumida, a gente vai ter. Deixa eu carregar aí. A gente travou de todo mundo aí. Internet acelerada.
Eu vou desligar e vou colocar de novo. Ó, não voltou. Pessoal, então vamos lá. Essa figura aqui, ela mostra o quê? Um cloroplasto. Essa parte da esquerda é uma pilha de tilacoide, onde eu vou ter as membranas do tilacoide, né? Cada estruturazinha dessa aí é a membrana, essa partezinha verde aí é a membrana, né, do tilacoide, onde vai estar depositados os fotossistemas 1, 2, todo o aparato fotossintético vai estar depositado nessas membranas, né? Dentro dessa estrutura do tilacoide tem o lúmen, está escrito em verde aí, clarinho, ó, lúmen do tilacoide. E do lado de fora, tudo que está do lado de fora, inclusive essa parte amarelinha clara, mais a cinza, é estroma, né? Está escrito até em vermelho aí no alto, estroma, né? Mas ele está dividindo isso aí em duas etapas, né? A parte esquerda, né, tá aí, ó, reações fotoquímicas, com essa seta verde aí, ó, direcionando para os tilacoides, que é o objetivo da nossa aula de hoje, a etapa fotoquímica. Do lado direito, em vermelho, com a seta vermelha, está a reação de fixação de CO2, ou redução de CO2, que mais propriamente dita é o ciclo de Calvin, né? Com todas as reações para produzir triose, né? Os carboidratos. Então, o nosso objetivo aqui na etapa fotoquímica é entender como que a luz está vindo aí da esquerda, né? A setinha da luz em onda, para representar como que a luz chega, né? Como uma onda, uma chuva de fótons que vai incidir sobre a membrana dos tilacoides e vai produzir a oxidação de uma molécula de água, que está mostrando aí, a molécula da água sendo oxidada e produzindo O2, que é o oxigênio. Os elétrons dessa molécula de água vão passar pelas proteínas que estão na membrana do tilacoide até chegar aqui e ser entregue para esse NADP oxidado, em amarelinho que está aí, ó. Para esse NADP oxidado se transformar em NADPH reduzido e ocorrer a fosforilação pela ATP sintase, produzindo ATP. Então, o objetivo dessa etapa fotoquímica é produzir NADPH e ATP. Tá? Então, as reações luminosas vão ocorrer nas membranas do tilacoide e vão liberar no estroma o NADPH e o ATP. Tá? Então, a planta, o vegetal, ele está produzindo a moeda energética, que é o ATP, e energia armazenada na forma de NADPH reduzido. Por quê? No estroma, onde vão ocorrer as reações de carboxilação ou fixação de CO2, que é o ciclo de Calvin, esse ATP e o NADPH serão utilizados para produzir carboidratos a partir do CO2 da atmosfera que, pelas trocas gasosas, entrou no estômago, atingiu atravessou as membranas celulares, atravessou a membrana do cloroplasto, chegou até o estroma, tudo por difusão, e chegou no estroma, esse CO2 vai ser utilizado por um aparato enzimático para ser fixado e produzir carboidratos. Então, nossa primeira etapa de hoje é entender as características da luz, decifrar, detalhar esses componentes proteicos, né, a cadeia de transporte de elétrons que estão na membrana do tilacoide, entender como que esses elétrons, como que ocorre a oxidação da água, como que a luz faz com que a água perca um elétron, para esse elétron ser entregue para o NADP oxidado e ele ser transformado em NADPH reduzido, e outros detalhes mais que a gente vai ver mais adiante. Detalhe, que eu coloquei aqui embaixo, em tamanho grande, ambas etapas só ocorrem em presença de luz. Né? Então, nós temos que desfazer um conceito aqui que muitas pessoas trazem do ensino fundamental e médio, que é usar o termo fase clara e fase escura. Vocês devem ter escutado isso na vida de vocês. Alguém pode me dizer, se lembra desses nomes, fase clara e fase escura?
Então, a Valentina respondeu que sim. Gente, naquele momento, a gente podia aceitar esses termos, mas hoje, já no nível de graduação, que a gente vai estudar isso mais aprofundado, vocês já não vão usar mais, não é mais indicado vocês utilizarem esses termos. Vocês vão utilizar os termos que a gente está mostrando aqui, etapa fotoquímica e fixação ou redução de CO2. Por quê? Não é que esses nomes estão 100% errados. Fase clara e fase escura faz a pessoa erroneamente assimilar que alguma coisa pode ocorrer no escuro. Esse é o problema. Você assimilar que alguma coisa da fotossíntese pode ocorrer no escuro, o que não é a verdade. Por isso que eu coloquei aí embaixo, ambas só ocorrem em presença de luz. Então, nós vamos mostrar e provar por que todo o processo fotossintético ocorre na presença de luz, não ocorre nada à noite. Fotossíntese não ocorre à noite. Por isso que não é mais adequado você usar fase clara e fase escura. Tá? Então, etapa fotoquímica e fixação ou redução de CO2. Tá? As duas precisam de luz e a gente vai mostrar por que as duas precisam de luz. Principalmente a segunda, né? O ciclo de Calvin, seria a chamada reação fase escura, né? Que a gente vai ver que não ocorre nada no escuro, que poderia ser levado a pessoa a pensar que ocorresse alguma coisa no escuro diante de um nome fase escura. É só isso. Mas a gente... Então, basicamente, é isso que a gente vai estudar tudo nesse processo de fotossíntese. Aqui é um resumo do que a gente vai ver com muito mais detalhes ao longo dessas aulas aí para frente de fotossíntese. Então, isso aí, ó, é uma estrutura. À esquerda, no alto, é um cloroplasto. Deixa eu ver aqui. A fase escura precisa de luz mesmo. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Pensei que uma necessariamente precisa da luz e a outra não ocorrendo no escuro, mas não depende da luz. Minha vida é uma farsa. Valentina, graças a Deus, que bom que você está escrevendo isso aí. É para isso que a gente estuda, é para isso que a gente tem que, né, compartilhar conhecimento. Igual eu falei, não é que é um termo 100% errado, é porque naquele momento não tinha-se esse detalhamento de fotossíntese que a gente vê na graduação. Então, por isso que se chamava fase clara e escura. Mas a gente vai ver que não ocorre nada da fotossíntese durante a noite. O máximo que vai acontecer é uma planta cã abrir o estômago à noite para absorver CO2, mas isso não é fotoquímica nem fixar ou reduzir CO2, é só absorver o CO2 do meio ambiente. Mas a gente vai ver isso aí com detalhe, tá? Espero deixar isso bem claro para vocês. Nós vamos chegar nesses pontos aí. E essas dúvidas que às vezes vocês têm do que vocês já ouviram. Ah, eu vi fulano falar isso, falar aquilo. Coloca para gente discutir, né? Não que eu saiba tudo, que eu vou responder tudo, mas a gente consegue tirar algumas dúvidas, de repente, de coisas simples. E essa é uma que eu sei que tem, porque todo mundo traz isso lá dos primeiros níveis de ensino. Por isso que eu sempre bato nessa tecla. Então, olha só, isso aqui é um cloroplasto à esquerda. Agora dá para ver uma visão do todo, né, como que é um cloroplasto. E essas partezinhas verdes aí, ó, são as pilhas de tilacoide. A setinha vermelha está mostrando o aumento dessa região. Ele até destacou, ó. Ele aumentou esses 4 segmentos verde aí. Então, do lado aqui direito, no alto, tá uma visão aumentada. E cada estruturazinha dessa colorida que está na membrana do tilacoide é um fotossistema 1, fotossistema 2, ATP sintase, citocromo. São as estruturas que a gente vai estudar. Essa de roxo, esse roxinho aí, ó, tem uma bolinha, é ATP sintase. Já dá para adiantar para vocês. Então, dentro está escrito aí, ó, lumen do tilacoide, em inglês aí, ó, lumen do tilacoide, né? Então, dentro é o lumen e a parte de fora é o estroma, né? Então, os tilacoides estão mergulhados no estroma do cloroplasto, a gente pode dizer isso.
Então, nas pilhas do tilacoide, nessas membranas, vão ocorrer a etapa fotoquímica, a produção do ATP e do NADPH. E no estroma, que é a parte líquida do cloroplasto, vamos dizer assim, é como se fosse um citosol. Dentro do citosol na célula não tem cloroplasto, mitocôndria, núcleo. O citosol do cloroplasto é o estroma. É a parte líquida onde tem as pilhas de tilacoide, né? Então, no estroma ocorre a fixação de CO2, a produção do carboidrato propriamente dita, das trioses. E o tilacoide prepara o ATP e o NADPH para ser usado no estroma para produzir carboidrato. Então, a planta produz o ATP e o NADPH, são fontes de energia, né? O ATP com as suas ligações de fósforo, e o NADPH com ele. Para a hora que o estroma for produzir os carboidratos, o estroma tem à sua disposição o ATP e o NADPH, que foi produzido na etapa fotoquímica. Então, uma etapa depende da outra. E embaixo, gente, essas fotografias aí, ó, são microscopia eletrônica de transmissão. À esquerda, embaixo, você vê o cloroplasto de verdade, e as partezinhas mais escuras aí, ó, são os tilacoides, como realmente são. E notem que tem sempre uma linha fininha, ou mais de uma, que às vezes a figura é embolada, né? Mostrando a ligação de uma pilha de tilacoide no outro. Tem umas linhazinhas, uma linhazinha escura, ligando uma pilha de tilacoide na outra. Na verdade, isso aí são as lamelas estromais. Pode olhar na figura em cima à esquerda, que tem uma linhazinha verde também, ligando uma pilha de tilacoide na outra. Né? Esses tilacoides são interligados uns aos outros. E à direita, embaixo, né, tem um aumento maior ainda, né, dessa figura da fotografia microscopia eletrônica, aí, mostrando os tilacoides num aumento e realmente como eles são. Então, realmente como que é lá dentro do cloroplasto, como fica a disposição desses tilacoides que vão estar realizando a etapa fotar. Qualquer coisa vocês parem e pergunte aí, tá? Porque às vezes eu passo para frente aqui, vocês fiquem à vontade aí. Isso aí é mais uma estrutura de um cloroplasto, mostrando as duas camadas que ele tem, né? Duas membranas, uma externa e uma mais interna, e mostrando de uma forma tridimensional, né, como que fica as pilhas de tilacoide. Então, são essas moedinhas, né, parece que uma moeda em cima da outra, né? E dá para ver também a região que liga um tilacoide no outro, que eu falei que ela é a estromal. Dá para a gente ver aí direitinho. Até na figura direita, que é um aumento, essa figura direita embaixo aí, dá para ver, ó, estroma lamela, lamela estromal, a região que liga uma pilha de tilacoide na outra, tá? Então, a etapa fotoquímica ocorre aí e a fixação, redução de CO2 ocorre do lado de fora, no estroma. Então, a primeira coisa é a gente situar aonde vai ocorrer as etapas da fotoquímica dentro do cloroplasto. A partir do momento que a gente já se localizou, né, a gente vai começar a ver alguns detalhes, né, e vamos ter que entrar para estudar as características da luz, né, a partir dessa primeira introdução que a gente tem aí. Então, assim, só para caracterizar também, nós temos duas organelas dentro da célula que são chamadas de organelas semi-autônomas. Uma é a mitocôndria, o outro é o cloroplasto. Por quê? Essas duas organelas, elas têm segmentos de RNA, né, de DNA. Então, elas conseguem ter todo o aparato para expressão gênica, para produzir uma proteína dentro dele mesmo. Então, o cloroplasto e a mitocôndria possuem as organelas, né, o aparato para realizar uma expressão gênica, né, tradução, transcrição e tradução. Então, algumas proteínas do cloroplasto são produzidas dentro dele mesmo, na mitocôndria também. A rubisco, que é uma enzima das mais conhecidas na fotossíntese, que a gente vai falar dela na próxima aula, ela é uma enzima que é composta por diversas unidades
de proteínas. Algumas dessas proteínas vêm do núcleo do citosol e outras proteínas vêm de dentro do próprio cloroplasto. Então, é uma enzima que é produzida com material genético do núcleo e de dentro do próprio cloroplasto. Tá? Então, por isso que a gente chama ele semi-autônomo. Além de produzir mais uma diversidade enorme de outras moléculas, como está listado aí, ó, aminoácido. O amido nada mais é do que as trioses, que vão virar hexose, que a glicose, que vai ser o amido. Né? Ácido graxo e alguns hormônios, como ácido abscísico e giberelinas. Né? Beleza, então vamos para a luz. Vamos entender um pouquinho de luz agora. É essencial para a gente entender fotossíntese. Todo mundo já ouviu falar da velocidade da luz, né? 300 mil quilômetros por segundo. E existe uma equação que é utilizada para determinar a velocidade da luz, que a gente vai usar ela aqui para descrever e falar da luz. A gente vai precisar dessa equação. Essa equação aí, ó. Onde C é a velocidade, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Depois da igualdade, é a letra lambda, que diz comprimento de onda. Vocês vão ver muito esse símbolo de comprimento de onda, é um Y de cabeça para baixo. E esse que multiplica nu, que é um V, né? Seria um V, mas o nome correto é nu, que é frequência. Nós vamos entender o que é o comprimento de onda, o que é frequência, para a gente entender o que é essa velocidade da luz, tá? Tá travando ainda, gente, a voz aí? Beleza. É, internet também. Então, olha só. A luz, ela tem, se diz que ela tem uma característica de partícula e de onda. Então, nós vamos analisar essas duas situações. O que é uma partícula, o que é uma onda. Então, tá aqui, ó. Onda é caracterizada por um comprimento de onda, que é a letrazinha aqui, ó. Comprimento de onda. E pela frequência. Então, essa fórmula, essa equação da velocidade da luz, leva em conta o comprimento de onda multiplicando a frequência. Essa figura aí dá para a gente entender o que é comprimento de onda. Né? Essa linha tem uma linha na vertical, uma direção de propagação vertical e uma direção de propagação horizontal. Por isso que tem dois planos aí, ó, um vertical e um horizontal. O amarelinho está na horizontal e o cinza clarinho está na vertical. Então ele mostra como que seria a propagação de um fóton da luz, como uma onda da propagação, no sentido que a luz está indo. Notem aí que tem uma região que você pega a porção inferior, a distância entre a porção inferior do comprimento aí, ó, da direção de propagação da luz. Eu não sei se vocês estão vendo aí onde eu estou colocando o mouse, é porque demora para carregar aí. Que está escrito comprimento de onda em inglês aí, ó. É a distância entre dois picos. Só que aí os picos estão posicionados na parte de baixo. É essa distância aí que está mostrando essa setinha preta, que é o comprimento de uma onda. Cada tipo de luz, gente, o vermelho, o azul, o amarelo, o rosa, o roxo, tem uma distância diferente da outra. Esse comprimento de onda é diferente para cada tipo de luz. Eu quero que vocês, se vocês não entenderem, vocês me avisam, tá? Eu vou falando aqui, se vocês não entenderem, vocês avisam.
que você coloca o mouse aqui, mas o trem não aparece para vocês aí ao mesmo tempo, por causa da demora. Você pode repetir, por favor? Vocês estão conseguindo enxergar as duas partes inferior? Seria um vale, eu posso dizer que é um vale, um buraco aí. As duas partes inferior dessa onda. E a setinha está apontando aí a distância entre essas duas regiões, ó, que eu chamo de comprimento de onda. Você conseguiu ver aí, Restarling, na figura? Sim, senhor. Isso aí é o comprimento de onda. Para cada cor de luz, vermelho, roxo, amarelo, azul, vai ter um comprimento de onda diferente. Cada uma vai ser diferente. Você poderia medir isso analisando a figura na parte de cima também. 2 picos na parte de cima. Você pode pegar e medir, vai ser a mesma coisa, medindo embaixo ou medindo em cima. É sempre essa região, essa distância entre 2 picos aí, ó. Isso é o comprimento de onda. Agora, imagine que essa onda, gente, está em movimento. Use a imaginação de vocês, imagine que isso aí está em movimento. É uma cobrinha em movimento. Se eu marcar 1 segundo, quantos picos desse vão passar por um ponto? Vocês conseguem fazer essa imaginação? Quando eu colocar tempo, se eu inserir o fator tempo e imaginar que essa onda está se movimentando, quantos picos desse passam em 1 segundo? Isso é frequência. Nós vamos entender isso quando eu comparar o vermelho com o azul para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma ideia melhor do que é frequência. Eu vou explicar melhor já já. Aqui, ó. Deixa eu carregar essa figura aí para vocês. Vermelho e o azul. Quem tem o maior comprimento de onda aí? O vermelho ou o azul? Vocês conseguem dizer? Vermelho? Vermelho. Não, não é azul, é o vermelho. Por quê? Analise a distância entre 2 picos. Pode olhar os picos da parte superior da onda, onde eu pus o mouse aí, ó. Isso é um pico. Se eu pegar a distância entre 2 picos, é o comprimento de onda. Então, o vermelho tem um comprimento de onda maior do que o azul. Quem não entender, fale, pelo amor de Deus. Porque isso aqui é o básico para a gente poder avançar. Agora, gente, imagina que isso aí está em movimento. Isso aí é uma cobra. A cobra se movimenta. Isso não está parado. Isso é uma onda, é um fóton de luz se movimentando. Ele está indo, só que ele não vai como uma linha reta. A luz não chega até nós, na planta, como uma linha reta. Ela vem fazendo esse sobe e desce. Essa onda. Se ela está se movimentando, se eu marcar 1 segundo, quantos picos vão passar do vermelho e quantos picos vão passar do azul? Não dá para dizer só desse jeito, sem dar números, mas dá para a gente imaginar que se eu marcar 1 segundo, vai passar mais picos do azul, porque o comprimento de onda é menor, eles estão mais próximos um do outro. Vocês conseguiram entender isso? Preciso de um feedback de vocês. Tranquilo. Deu de Sim, entender legal. professor. Bom. Perfeito. Isso é frequência, gente. Quando eu coloco tempo, é frequência. E a gente vai perceber que porque vai ser um jogo de aquele negócio inversamente, inverso. Ó, tá tendo até outra reunião agora, eles estão perturbando aqui. A gente vai ter que entender o negócio aqui agora.
Quem tem o maior comprimento de onda é o vermelho. Então, ele tem uma frequência menor. Se eu marcar o tempo de 1 segundo, passa poucos picos do vermelho. O azul tem uma frequência, tem um comprimento de onda menor, mas tem uma frequência maior. Deixa eu voltar um slide que eu tinha passado, que nós vamos analisar a equação e pensar no valor energético para melhorar esse entendimento. Para isso, é o estudo da partícula agora, né? Um foi onda, que é entender esse movimento em onda da luz, que ela não vem em linha reta, ela vem, sobe, desce, igual a cobra. E o outro agora é a partícula. Quando falar de partícula, vem a questão do fóton. Vocês já devem ter ouvido falar de fóton, né? Então, a ideia, qual a relação que a gente tem que fazer com a luz? A chuva de água, ela não vem com gotas, a gente recebe a chuva na forma de gotas. A luz seria a mesma ideia. Cada gota é um fóton. Então a gente recebe uma chuva de fótons. A luz é uma chuva de fótons. Só que esses fótons não vêm em linha reta, eles vêm fazendo zigue-zague. Sobe e desce, como uma onda. Tá? Então, está escrito em verde aí a forma da energia. Ó. Energia é igual a H. H é uma constante de Planck. Essa constante não muda, então esse número nunca vai mudar. Isso aí foi determinado, estabelecido, bateu o martelo e é constante, pronto, acabou, não se discute. O nu, que é o Vzinho, é a frequência. Então, a energia é igual a uma constante que multiplica a frequência. E eu coloquei o número 1 na frente aí para dizer que é a equação 1. Agora, note que aí, abaixo de onde está escrito constante de Planck, tem a fórmula da velocidade de novo. Ó. C é igual comprimento de onda, que é o y de cabeça para baixo, multiplicado pela frequência. O que eles vão fazer com essa equação aí? A setinha está apontando para uma equação em vermelho que eu dei o número de 2. Equação 2. Note que ele isolou a frequência, que é o V, o nu, aí, ó, isolou. Isso é matemática, gente. Quando eu isolo a frequência, o comprimento de onda que estava multiplicando ela, olha a equação aí, ó, o comprimento de onda está multiplicando a frequência, não está? Se eu isolar essa frequência aqui, o comprimento de onda passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, vai ficar debaixo do C. Por isso que a equação 2 ficou frequência é igual a C dividido pelo comprimento de onda. Isso aí é matemática. E aí ele vai fazer o quê? Substituir a equação 2 lá na 1 verde. A 2 de vermelho vai entrar na 1 verde. O que eu tenho na 2 de vermelho? O V, que é frequência. V é igual a C dividido por comprimento de onda. Se eu jogar o C dividido por comprimento de onda na equação 1, ó, no lugar do V da frequência, vai ficar E que multiplica H que multiplica C dividido pelo comprimento de onda. Vocês entenderam que foi só uma substituição? Ou eu estou falando coisa que vocês não estão entendendo? Vamos, gente, responde rápido aí. Se vocês não entenderam, eu vou explicar de novo. Explica de novo então, professor, por favor. Então, respondam quando eu falar, por favor. A primeira equação que está em verde, está escrito aí. Isso aí, não estão entendendo, então fala. A equação que está em verde está lá, ó. Letra E é igual a H que multiplica V. Eu vou falar V agora, que é frequência, tá? Vou usar só o termo V. Então, a equação 1, energia é igual a H que multiplica V.
H é o quê? É a constante. Então, constante não muda. Logo abaixo está escrito em preto. C é igual comprimento de onda que multiplica V. O que eles fizeram aí? Isolaram o V. Para me isolar o V, eu tenho que tirar o comprimento de onda de perto dele, que está multiplicando. O comprimento de onda vai ter que passar para o outro lado da igualdade, para o lado que está o C. Vai ficar aqui só o V do lado direito, nessa equação que eu estou mostrando. Vai ficar o V de um lado e do outro lado o C dividido pelo comprimento de onda. Essa parte aí que vocês têm que entender. Quando muda um número de lado, né, na equação, se ele está com sinal positivo, ele passa negativo. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Isso vocês aprenderam isso na matemática, vocês só não lembram. Então, o comprimento de onda está multiplicando o V. Então, quando eu tirar o comprimento de onda aqui, ele vai lá para o lado que está o C, mas vai ficar dividindo. É isso que está em vermelho aí com o número 2, equação 2. Note que está só o V igual a C dividido pelo comprimento de onda. Essa parte aí que eu quero que vocês entendam. Foi uma mudança, né? O que está multiplicando passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Beleza. Então, V, gente, é igual a C sobre comprimento de onda. O que os caras pegaram e fizeram? No lugar do V, que está na equação 1 em verde, ele vai colocar C dividido por comprimento de onda. Entenderam? No lugar do V, na equação 1, que está de verde lá, no lugar do V, ele colocou C dividido por comprimento de onda. Essa é a substituição que ele fez. E aí gerou essa equação que está aí em preto, aí, ó, a última embaixo. Ó. Energia é igual a H, que multiplica C dividido por comprimento de onda. Agora, vamos entender essa equação. Por quê? Essa equação vai dizer a quantidade de energia que tem no azul, que tem no vermelho, que tem no roxo, que tem no amarelo. É uma fórmula matemática da gente predizer a quantidade de energia que tem cada tipo de fóton. Mas é muito simples. Por quê? O H não é uma constante de Planck? A constante não muda. O C não é a velocidade da luz, que já é tabelado também? Deixa eu voltar aqui, que estava no slide anterior aqui, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. É o C. Aí, ó. Já é tabelado. Então, o que eu tenho nessa equação aí que eu não sei, que não é tabelado? Só o comprimento de onda. Conseguiram perceber? Onde eu pus o mouse aí, ó, só o comprimento de onda que eu não sei. Os outros dois são constantes. Então, H que multiplica C é uma multiplicação que vai ser sempre a mesma, nunca vai mudar. Essa equação é para o quê, então? Vai ser só jogar na fórmula o comprimento de onda, isso aí. O comprimento de onda do vermelho eu vou jogar aí na fórmula. O comprimento de onda do azul eu jogo na fórmula. Do amarelo eu jogo na fórmula. Só isso. Porque a equação ela é o quê? Energia é igual a H vezes C dividido pelo comprimento de onda. Então, é só eu saber o comprimento de onda do vermelho, do azul, do verde, do amarelo, que eu tenho o valor de energia. Show de bola. Agora, vamos entender o que está escrito aí. Ó. A energia é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Simples. Quanto maior o comprimento de onda, aí é matemática também, tá, gente? Ó. Imagina que H vezes C, vamos supor que dê 10 essa multiplicação, dá 10.
Então é 10, não muda, vai ser sempre 10. Nós vamos morrer, esse trem vai ser 10. Estou só chutando um valor, tá? Energia é igual a 10 dividido por 2. Dá 5. Então, 10 dividido por um comprimento de onda igual a 2. 10 dividido por 2 dá 5. Então, comprimento de onda igual a 2. Se eu colocar um comprimento de onda igual a 10, vai ficar o quê? 10 dividido por 10 é igual a 1. Então, se o comprimento de onda for 2, a energia dá 5, correto? O valor da equação dá 5. Porque 10 dividido por 2 dá 5. Energia dá 5. Se eu botar um comprimento de onda igual a 10, a energia dá 1. Acompanhar isso? 10 dividido por 10 dá 1. Então, quanto maior o comprimento de onda, menor a energia. Entenderam? Se não, eu repito. Quem não entendeu, bota no papel aí. 10 dividido por 2 e 10 dividido por 10. 5 e 1. Então, quando eu usei o comprimento de onda igual a 10, a energia é menor. Meu filho, tem que falar, né, quase soletrar. A internet não ajuda. E eu não posso deixar brecha para vocês não entenderem isso, não. Então, quanto maior o comprimento de onda, menor a energia. Vamos passar adiante aqui para o azul e o vermelho de novo, para a gente comparar agora. Olha que eu coloquei a equação aí de novo. Ó. Agora eu pergunto para vocês, qual comprimento de onda é mais energético, o vermelho ou o azul? Azul, 5G. Aleluia! Show! Conseguimos avançar. Agora eu faço um questionamento para vocês. Por que vocês usam protetor solar? Porque o comprimento da luz do sol é pequeno. É muito energético. É tipo isso. O Luiz não usa. Eu também sou difícil de usar, mas eu não posso dar bobeira não, senão queima tudo. Branco. É o seguinte, a luz do sol, ela emite tudo. Todo comprimento de onda. E aí agora, para aproveitar esse assunto, nós vamos falar do espectro eletromagnético. Aí a gente vai ver essa questão, por que a gente usa protetor solar. Menos o Luiz, que o Luiz não usa não. O Luiz é bruto. Essa escala aqui, gente, note que em cima tem a escala de comprimento de onda, está dado em nanômetros. Nanômetros, tá? Essa siglazinha aí, ó, comprimento de onda é nanômetro. E a frequência embaixo é em hertz. Hertz, né? Então, o que tem na escala de cima? 10 a menos 3, 10 a menos 1, 10, e depois começa a aumentar. Vai até 10 elevado a 15. Eu botei a figurinha em cima para vocês lembrar o que é o comprimento de onda. Ó, a distância entre os picos. Tá na figurinha em cima aí. Então, o comprimento de onda, a escala aí está indo de um número negativo, menor que zero, negativo não, perdão, desculpa. Um número menor que zero, então um comprimento de onda pequenininho, até um comprimento de onda de 10 elevado a 15, que é um comprimento muito grande. E a frequência, a escala da frequência que está embaixo, ela é o inverso, porque ela começa aqui da esquerda de 10 elevado a 20 e vai para a direita 10 elevado a 2, ou seja, a frequência vai diminuindo. Ó. Olha como é que faz sentido com aquilo que a gente estudou. Se eu tiver o comprimento de onda maiorzão que está aí, ó, 10 elevado a 15, distância entre os picos muito grande, e eu marcar um tempo, passa uma frequência aí de 10 elevado a 2. Ó. Os picos se movem muito devagar, porque a distância entre eles é muito grande. Então, essa cobrinha, né, a luz, ela se move muito lenta. Vamos lá. Pega a escala do comprimento de onda. O maior comprimento de onda que está aí é 10 elevado a 15. 10 elevado a 15 quer dizer que a distância entre os picos é muito grande.
como a luz se movimenta como uma onda, se eu marcar 1 segundo, a frequência, né, que está logo abaixo aí, está escrito 10 elevado a 2. Quer dizer que um comprimento de onda muito grande dá uma frequência pequena. Passa poucos picos quando eu marco 1 segundo. Porque a distância entre os picos é tão longa, o comprimento de onda é tão grande, que a frequência é muito baixa. Vocês conseguem fazer essa assimilação? Está chovendo aqui também, vai piorar tudo. A sorte que vai ficar gravado para vocês verem depois. Então, olha só. E eu sei que dá... Nossa, é triste demais ver os outros com a voz travando. Ó. Eu sei que é ruim demais. Nossa Senhora. Mas pelo menos eu vou deixar gravado. Então, olha só, gente. Quanto maior o comprimento de onda, 10 elevado a 15, dá uma frequência muito baixa, 10 elevado a 2. Então, distância entre os comprimentos de onda, quando o comprimento de onda é muito grande, o fóton, né, a onda, se move lentamente. Então, dá uma frequência baixa, 10 elevado a 2. Agora, se eu for lá para a esquerda, no comprimento de onda 10 a menos 3, dá uma frequência de 10 elevado a 20. É como se a gente estivesse comparando o vermelho com o azul. O azul seria esse comprimento de onda 10 a menos 3, com uma frequência 10 elevado a 20. O azul não tem um comprimento de onda pequeno? A frequência fica alta. O vermelho não tem um comprimento de onda grande? A frequência fica baixa. Dá para fazer essa relação entre o azul e o vermelho, igual a figura que a gente viu aqui, ó. Deixa eu carregar aí. Olha aí, ó. Se o vermelho tem a distância entre os picos, o comprimento de onda grande, a frequência fica baixa. O azul tem um comprimento de onda pequeno, a frequência fica alta. Então, passa muitos picos em 1 segundo do azul. Do vermelho, não. O vermelho se move lentamente. Então, a frequência do vermelho é baixa. E aí, se a gente analisar a linha de baixo aí, ó, que é o tipo de radiação, ela começa aqui na esquerda com o raio gama, vai para o raio X, vai para o ultravioleta e chega na região do visível, que começa com 400 nanômetros no roxo, aí beirando o azul, e vai para o vermelho, que é o 700 nanômetros. Aí depois vem infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, vai aumentando o comprimento de onda. Então, da esquerda para a direita, vai aumentando o comprimento de onda. Se aumenta o comprimento de onda, diminui a frequência. Então, por que eu perguntei sobre o protetor solar? Porque o Sol emite esses comprimentos, tudo aí, ó, raio ultravioleta. Olha onde está o ultravioleta. Ele está com uma frequência de 10 elevado a 16. Então, você vai para o sol sem protetor, Luizão aí, ó, recebe o ultravioleta direto. E aí, gente, pensa o seguinte, lembra da equação da energia? Energia é igual a H que multiplica C dividido pelo comprimento de onda. Se eu boto o ultravioleta que tem um comprimento de onda pequeno, a energia fica altíssima. Por isso que o ultravioleta é danoso, porque ele tem um comprimento de onda pequeno e uma frequência muito alta. Então ele é altamente energético. Isso, garoto. Sempre é tempo de mudar. Conseguiram, pessoal, entender essa questão da energia? Ficou claro? Essa questão do comprimento de onda e da frequência? Porque isso aí dá para a gente pensar no nosso dia a dia, na luz, no vermelho, no azul. Olha na escala aí do visível,
que o roxo, né, que está aqui, o azul, perto do 400, então, o azul faz sentido com aquilo que a gente falou. Se o azul tem um comprimento de onda pequeno, uma frequência maior, o azul é mais energético do que o vermelho, que está lá perto dos 700 nanômetros. Então, a luz do sol, a planta só utiliza essa faixa aí, ó, do 400 ao 700, e é o que a gente enxerga, é só isso aí. Nós enxergamos o espectro visível, e a planta usa essa faixa aí, 400 a 700. Então, a planta vai estar recebendo o azul, o verde, o amarelo, o vermelho. E aí, o que será que ela usa? Qual será que é melhor para ela? A gente já pode dizer que o azul traz mais energia para a folha quando incide do que o vermelho. E o azul e o vermelho, para adiantar, são os espectros que a planta mais usa. Isso, maior comprimento de onda, maior frequência. É isso aí. Então, dá para a gente perceber agora, né, entender um pouquinho do espectro eletromagnético, de comprimento, de frequência, de energia, para a gente avançar mais na questão da fotossíntese. Então vamos lá. A luz solar é como uma chuva de fótons de diferentes frequências. Nossos olhos são sensíveis apenas a uma pequena faixa de frequências, a região do visível do espectro eletromagnético. Então, agora, esses termos já são mais comuns. Frequência, comprimento de onda, espectro visível e por aí vai. Característica das clorofilas. O que é uma clorofila A? O que é uma clorofila B? Então, à esquerda aí você tem a estrutura da clorofila A. Né? A legenda está embaixo aí da molécula, clorofila A. Ela possui uma cauda de carbono e hidrogênio bem grande, que serve para fixar essa clorofila na membrana do tilacoide. Ela é como se fosse uma âncora que fixa a clorofila na membrana. E lá em cima, na porção, né, superior, tem o núcleo porfirínico ou anel tetrapirrólico, que está escrito de vermelho aí, ó, contém elétrons frouxamente ligados. Esses elétrons que vão fazer os processos de oxidação e redução que a gente vai falar. Esse anel porfirínico, né, tetrapirrólico, ele tem 4 átomos de nitrogênio aí no centro e um magnésio. Então, se vocês leram alguma coisa, ou se vocês lerem no futuro alguma coisa sobre deficiência nutricional de elementos, quando falta nitrogênio para uma planta, ela fica amarela. Então, a gente faz a correlação direta. Ó. O nitrogênio faz parte da clorofila. Se não tem nitrogênio, não tem clorofila, não tem verde na folha. Logo, ela fica amarela. Se não tem magnésio, não tem clorofila, não tem verde. Logo, ela fica amarela. Com algumas diferenças no visual, na localização do amarelo na folha. Mas é amarelado. É um amarelecimento causado tanto pelo magnésio, tanto pelo nitrogênio. A planta vai ficar amarelada. Tá? O nitrogênio tem a particularidade de ser visível primeiro nas folhas mais velhas, né? Porque ela vai translocar os fotoassimilados, o nitrogênio da folha velha para a folha nova, quando o solo está em deficiência. Então, o primeiro sintoma de falta de nitrogênio numa planta, você vai ver nas folhas mais velhas. Elas vão doar seu nitrogênio para a folha nova. Então, a folha nova vai receber nitrogênio, mas não do solo, mas sim das folhas velhas que estão doando para ela. Com o passar do tempo, as folhas velhas vão se exaurindo e aí vai ficando a planta toda amarelada. Mas os primeiros vão surgir na folha velha. O magnésio tem a questão da localização na folha, né, de ser uma clorose mais internerval. Não é a nervura da folha fica verde ainda. A nervura, onde passava o xilema e o floema, lá fica verde. E o espaço entre as nervuras fica amarelado. Então, são algumas características, né, mais que no visual. Isso. Mais lateral. Não pode confundir muito com o potássio. O potássio vem queimando os bordos da folha todinha também. Bem característico de ser nas margens da planta também.
Só que o potássio ele vem queimando e secando. Como é que é o negócio aí do azul? Ah, sumiu aqui, não deu para me ler, não. O Smith vai fazer ciência em casa. Oberlin varia um pouquinho de planta para planta, né? Mas a característica básica do potássio é queima nas bordas. Depois isso seca. Não é igual o amarelecimento da planta, que ela amarela, mas não seca, né? Demora muito. O potássio não, ele amarela e com o tempo ele já seca. Fósforo atrofia, dá a coloração da antocianina, né? Daquele arroxeamento, né? na folha. É característico do fósforo. Essa pigmentação com a antocianina bem forte. É bem fácil de ver no milho, né? Nas gramíneas. E aí, pessoal, só para diferenciar aqui clorofila A de clorofila B, tá mostrando aí, ó, no alto, dentro dessa região pontilhada, o CH3 ligado ao anel B na clorofila A e o CHO ligado ao anel B na clorofila B, né? Então o CHO é o aldeído, é o grupo aldeído, e o CH3 é o grupo metil. Então essas duas características aí que mudam o que é clorofila A de clorofila B, só isso, tá? Mas elas exercem algumas funções aí um pouquinho diferentes, né? É absorção de luz e tal, mas tem uns detalhezinhos para elas aí. Agora, o que eu quero chamar a atenção para vocês? Esse anel aí, tetrapirrólico, ele é composto de carbono, hidrogênio, com os seus nitrogênios e os magnésios. Então, eu tenho vários átomos de carbono aí com elétrons frouxamente ligados, aptos a serem perdidos quando essa clorofila receber luz. Lembre-se que todo átomo, vocês estudaram na química, aquela distribuição dos orbitais, orbital S, P1, SP2, quando vocês tinham um número de elétrons, vocês tinham que distribuir nas camadas, né? Os orbitais, as camadas K, L, M, N. Vocês estudaram isso lá na química. Então, é credo mesmo. Cada átomo de carbono que está aí, ele tem elétrons distribuídos nas suas camadas. E vão ser esses elétrons que, quando a luz incidir, azul, vermelho, vão fazer com que esses elétrons mudem de orbital até ser perdido. Quando esse elétron for perdido, gente, a gente vai chamar de evento fotoquímico. Por quê? Vocês lembram lá da química, quando a molécula perde o elétron, não fica oxidada, e quando ela ganha, fica reduzida? Aqui na clorofila vai ser a mesma coisa. Quando ela perder um elétron, ela vai ficar oxidada. Aí a gente vai falar assim, ó, ocorreu a formação de uma espécie química. Por que química? Porque tem um troço oxidado aí, que perdeu um elétron. Quem pegou esse elétron que a clorofila perdeu? Nós vamos ver. Mas esse alguém que pegou esse elétron, ele não ganhou um, então ele ficou reduzido. Então, na fotossíntese, a gente vai trabalhar muito com oxidação e redução. A luz vai servir para isso, para chegar no anel da clorofila, energizá-la até fazer com que esses elétrons mudem de orbital e sejam perdidos. Aí eu terei uma clorofila oxidada que fez um evento fotoquímico, que é o evento mais importante da etapa fotoquímica aí, evento fotoquímico. A luz precisa fazer com que as clorofilas percam elétron. A vida só ocorre quando esse evento fotoquímico se realiza. Ele é necessário para que toda a vida vegetal e a nossa, que depende dos vegetais, ocorra. Por isso que o sol é extremamente importante na clorofila, na fotossíntese. Deixa eu passar aqui. Isso aí, pessoal, é um espectro de absorção de pigmentos isolados
Imagine que você pegou uma folha de soja, macerou ela no laboratório lá, dentro de um almofarizinho lá, filtrou, né, fica uma solução. Quando você pega uma folha em casa e macera ela, se você pegar ela com aqueles maçadores de fazer bebida, né, tem gente aí que tem fácil em casa, fazer caipirinha. Se você socar uma folha em casa, ela vai dar aquele suco verde, né? O pessoal faz isso no laboratório com todas as medidas, né, adequadas, precauções, né, o protocolo corretinho. Filtra isso, centrifuga e pega aquele líquidozinho verde e joga no espectrofotômetro, que é um aparelho que emite o comprimento de onda que você pede. Olha, eu quero que você emita o comprimento de onda de 400 nanômetros. Ele vai simular todos os comprimentos de onda possível. Então você pega aquele suco da folha, que tem clorofilas misturadas, e fala para o aparelho, emite 400, 500, 600, 700 e 800 nanômetros, e monta essa curva. E aí, isso aqui mostra o que os vegetais fazem com a luz. Qual luz que a planta absorve, qual que ela não absorve. Tá? Então, tem 5 curvas aí, ó. Vamos analisar a 2, que é a verde, que é da clorofila A, o vermelho, que é a clorofila B, e o 5, que é o azulzinho clarinho aí, que é os carotenos, beta-caroteno. Então, vamos lá. Olha a curva verde número 2. Ela tem um pico de absorção entre o 400 e o 500 nanômetros. Localizem aí, o verde, curva verde. Quando vai chegando perto do 500, a absorção é zero, ou seja, se você jogar 500 nanômetros, 600, essa solução não absorve nada. Essa luz não serve para as clorofila A. Clorofila A não absorve essa região aí, ó. E, gente, olha que o colorido que está embaixo, o espectro visível, ele está de acordo com o comprimento de onda. Essa região do 500 e 600 é o verde, olha aí que está direitinho, é o verde, ó. A gente não vê o verde nas plantas? Vocês já ouviram aquela historinha que a planta, ela não absorve o verde, ela reflete o verde, por isso que a gente enxerga o verde. Note que elas não absorvem nada na região do verde. Então a planta não usa o verde. Pode ser jogar luz verde para ela, não interessa para ela. Não interessa para a planta, mas como que eu posso dizer isso melhor? As clorofilas não absorvem o verde. Agora, note que quando chega perto dos 700, tem outro pico de absorção, que está na região do vermelho, ó. Então, a clorofila A prefere azul e vermelho. Os picos de absorção é no azul e no vermelho. Agora vai para a clorofila B, que é a linha vermelha. Tem um pico de absorção aí perto do 500, que está no azul também, ó. Está perto do azul, está na direção do azul. E um pico bem grande, é maior do que o da clorofila A. Chega perto do 500, vai a zero, ou seja, o verde também não interessa para a clorofila B. E aí, quando chega lá no 650, mais ou menos, tem um pico de novo na região do vermelho, ó. Então, a clorofila A e a B preferem o azul e o vermelho. O verde não absorve. Então, é por isso que a gente vê o verde nas plantas. Elas refletem o verde e absorvem o azul e o vermelho. É o que interessa. Tá? E o caroteno, beta-caroteno, o azulzinho clarinho, só tem um pico de absorção na região do 400 e 500 nanômetros. Os carotenoides. Tem esse pico de absorção aí. Ó. Agora, só de curiosidade, quando o pessoal pega uma folha de soja, laboratório, macera, com protocolo, tudo bonitinho, e vai para o aparelho e quer determinar clorofila A e B, o cara vai pegar e vai falar para o aparelho, emita comprimento de onda, aí vamos supor 650 nanômetros.
Por que, gente, que ele vai pedir para o aparelho emitir na faixa dos 650? Porque nessa faixa, nenhuma outra substância tem pico de absorção aí. É só a clorofila A e a B. Note que aí, ó, só tem um pico aí, ó, da curva vermelha e da verde. Se eu for lá para a região do 400 e do 500, tem um pico de absorção de carotenoides, que é o azulzinho clarinho. Então, se eu mandar meu aparelho emitir 450, ele vai ler clorofila A, clorofila B e carotenoide. E aí, quem vai me dar garantia da, como se diz, que esse resultado que o aparelho está me dando é só de clorofila e carotenoide absorvido nessa região? Por mais que os picos de absorção da clorofila A e B sejam muito maiores aqui, no 450 nanômetros, é melhor você usar o 650, que você não vai ter interferência de carotenoide. Tá? Só como curiosidade para você ver como que funciona isso aí em laboratório. Os picos na região de 650 não são os maiores, mas não tem interferência de ninguém aí para determinar a clorofila A e B. Existem várias metodologias, várias equações para determinar a teor de clorofila, mas isso é feito em laboratório. E essa figura aí, a próxima, eu separei, eu não, né? O autor separou só clorofila A, B e carotenoide. Ó. Então fica mais limpa a imagem, você vê só a absorção das clorofilas e dos carotenoides. E aí, mais uma vez, justifico a utilização de um comprimento de onda entre os 600 e os 700, agora terminar a clorofila A e B, que não vai ter interferência de carotenoides, tá? Ao contrário do que acontece lá em 400 e 500, teórica. Tá demorando para carregar aí. Aí, ó. Aqui também deu uma travada. Vocês estão conseguindo ler aí, né? Evento fotoquímico. O slide carregou para vocês aí? Então, olha aí, ó. A primeira reação, presta atenção, vamos ler com calma. A primeira reação que converte a energia do elétron em energia química. Isto é, o primeiro evento fotoquímico é a transferência de um elétron do estado excitado de uma clorofila no centro de reação para uma molécula aceptora. Definição teórica, vamos voltar para a prática, o que eu tinha dito. Todo átomo tem sua distribuição de elétrons nas suas camadas, nos seus orbitais. Então, quando a luz atinge esses elétrons, eles mudam de orbitais, podendo ser perdidos. Né? Você vai ter elétrons ali frouxamente ligados que, quando são excitados, Professor, você tá aí? Travou sua voz. Explicar? Professor, travou. mudam de orbital até orbitais até serem perdidos. Vocês estão me ouvindo?
É porque parece que as mensagens chegam atrasadas aqui, deu uma bagunça danada aqui. Tá dando para ouvir ou não? Agora foi, professor. Agora tá de boa. Show. Então vamos lá. Quando aqueles átomos de carbono do anel da clorofila recebem a luz, eles vão mudar, vão energizar os elétrons que vão mudar de orbital até ser perdido. Essa perda do elétron é o evento fotoquímico. Por que que cria uma energia química? Cria uma espécie química, que é a clorofila oxidada. E ela vai doar esse elétron no aceptor, que a gente vai ver. Tá? Então, o evento fotoquímico é o momento que a luz do Sol excita os elétrons da clorofila e ela perde esse elétron. É o evento da fotossíntese, é o evento fotoquímico. É o que há de importante nisso aí. Sem luz não tem evento fotoquímico. Deu para entender isso? Essa espécie química é a clorofila oxidada. Tem que ser formada a clorofila oxidada. Beleza? Tá. Então vamos para frente aqui. Só para vocês verem uma coisa aqui nos carotenoides. O slide 22 aí tem 3 carotenoides distribuídos aí. Primeiro está lá como beta-caroteno, depois está luteína e depois viola-xantina. Tá? O que tem de interessante nesses carotenoides? São as duplas ligações alternadas com ligações simples na cadeia do carotenoide. Está até marcado aí, destacado nesse primeiro aí. Note que você tem duplas e simples, dupla, simples, dupla, simples. Igualzinho tem no anel da clorofila. O anel da clorofila é cheio de duplas ligações alternadas com simples ligações. São essas regiões de duplas e simples que são responsáveis por absorção de luz na clorofila e no carotenoide. O carotenoide que dá cor alaranjada para cenoura, né, para abóbora e por aí vai. Né? Carotenoide tem essa característica, mais em relação ao laranja, né? Essa cor alaranjada. Então, daqui a pouco a gente vai falar mais de carotenoides, das funções dos carotenoides na clorofila, tá? Eu não vou adiantar agora não, só vou fazer essa relação entre duplas e simples ligações semelhante ao anel da clorofila, que é responsável por absorver luz, tá? Agora vem uma parte importante que vocês têm que entender. As outras também, né? Lógico. Nós vamos agora detalhar o que acontece com a energia dos fótons que chega nessas clorofilas, né? Os fótons impulsionam os elétrons para orbitais com níveis de energia mais elevados no interior da molécula da clorofila. Então, gente, aí está listado 4 mecanismos dissipadores de energia, que é, primeiro, calor, segundo, a fluorescência, o terceiro, ressonância indutiva, e o quarto, evento fotoquímico, que a gente já falou e já repetiu, por aí vai. A questão é, se uma planta está lá, exposta ao sol o dia todo, será que a energia está sendo suficiente ou está chegando energia em excesso ou está chegando energia em quantidade insuficiente? A planta, as clorofilas, elas vão trabalhar com mecanismos de dissipar energia. É como se fosse uma caixa d'água com 4 torneiras.
Qual torneira vai estar aberta mais que a outra? É isso que a gente vai analisar. Cada torneira que você abre, sai água. No nosso caso, seria uma forma de dissipar energia, tá? O primeiro mecanismo que está listado aí é o calor, né? Então, a clorofila, ela consegue dissipar energia como calor. Mas quem que faz isso? Aqueles camaradas que eu acabei de falar ali agora. Carotenoide. Então, uma das funções dos carotenoides no processo fotossintético é ajudar as clorofilas a dissipar o excesso de energia que chega até elas na forma de calor. Por isso que está aqueles carotenoides lá, viola-xantina, antera-xantina e zeaxantina. É o famoso ciclo das xantofilas. Vocês vão encontrar aí no livro do TEI. Ciclo das xantofilas. Função de dissipar a energia que os carotenoides exercem junto com as clorofilas. Então, elas protegem as clorofilas. Quando elas recebem essa energia da luz, ela consegue dissipar com os carotenoides essa energia, mas na forma de calor. Então, isso é uma torneirinha. Torneirinha do calor, ela está aberta praticamente quase que o tempo todo durante o dia. A dissipação de calor é muito normal e natural para as clorofilas utilizarem para dissipar energia, tá? Então, isso aí é tranquilo. O segundo seria a fluorescência. Deixa eu passar aqui para frente, para o próximo, para a gente entender o que é a fluorescência. Aí depois eu volto aqui. Essa figura aí, ela tem do lado direito, né, figura B, é uma curva de absorção e os comprimentos de onda estão aí na escala, ó, 400, 500, 600, 700, 800, 900 nanômetros, tá? Então, lá em cima no 400, está o azul, ó, blue. Depois, mais embaixo, está o vermelho, red. E aí, tem uma curva pontilhada aí, ó, que está escrito fluorescência. É o pontilhado que está aí perto do vermelho. Tá? Então, o que acontece? Vamos para o lado esquerdo agora. Do lado esquerdo, vocês têm o estado basal, o par de elétron está aí, ó, uma setinha para cima, uma setinha para baixo. É quando a clorofila não recebeu luz. Ela está no estado basal, fundamental, tranquilona. E tem o primeiro singleto e o segundo singleto. Esses singletos são níveis energéticos que o elétron da clorofila atinge, baseado na quantidade de energia que ele tem naquele momento. O primeiro é o estado, né, um intermediário, e o segundo singleto é o mais energético possível. E nessa figura, ele vai mostrar que quando a clorofila recebe luz azul, não sei se vocês conseguem ver aí esse quadradinho escrito CHL, que é clorofila, quadradinho azul que está aí, ó. Tem uma setinha saindo cá do estado fundamental e indo até lá para o segundo singleto, onde está a caixinha azul, que está escrito aí, ó, estado altamente excitado, de maior excitação da clorofila. Por quê? Porque ela recebeu luz azul. A gente não falou ali atrás que o azul é mais energético do que o vermelho? Por quê? O comprimento de onda do azul é menor, logo a frequência é maior. Então o azul é mais energético. E do lado, a caixinha vermelha está escrito CHL, 10 elevado a menos 9 segundos. Isso aí é para quando a clorofila vermelha, absorver luz vermelha. Ela só atinge o primeiro singleto, porque o vermelho é menos energético do que o azul. Então, o azul leva
o elétron lá para o segundo singleto. A clorofila fica altamente excitada. E aí que vem a questão. Esse 10 a menos 9 segundos aí é a velocidade que esse processo ocorre. É muito rápido. A clorofila ela sempre energiza, né? Os elétrons sobem de nível e voltam para o estado fundamental, numa fração de segundos. É muito rápido. É sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Só que a gente só falou como que sobe. Sobe como? Absorvendo luz azul ou vermelha. Ela sobe de nível energético. Como que desce para o nível fundamental? A primeira opção está mostrando aí, essa setinha ondulada de vermelho, ó. Perda de calor. É a primeira opção que a clorofila vai usar para voltar do segundo singleto para o primeiro. Mas isso, ela só chega no segundo com o azul. O vermelho não manda ela para o segundo, só o azul. Então, recebeu o azul, sobe e desce perdendo calor. Recebeu o vermelho, sobe para o primeiro singleto e não está mostrando aí, mas pode perder calor também, tá? Do vermelho para o estado fundamental pode perder calor também, mas o foco aí é mostrar a fluorescência. Perda, tá escrito aí, ó, fluorescência, perda de energia por emissão de luz de comprimento de onda maior. Perda de energia por emitir um comprimento de luz maior, um comprimento de onda maior. O que significa isso? A clorofila absorveu tanto a luz vermelha como o azul e se situa nesse local aí do primeiro singleto. Quando ela vai usar a fluorescência, ela vai, em vez de perder calor, ela vai devolver um comprimento de onda para a atmosfera. A gente não sabe que comprimento de onda, não importa qual, ele tem uma energia nele. A gente falou lá atrás que a energia tinha aquela formulazinha, H que multiplica C dividido pelo comprimento de onda. Então, a fluorescência ela tem um comprimento de onda lá. Então, quando a clorofila devolve isso para a atmosfera, ela está devolvendo energia. Só que eu posso afirmar para vocês que se ela recebesse um valor, vou chutar, hein? Se ela receber 100 de energia, ela devolve 90. Ela não devolve o mesmo tanto que absorveu. Como que eu posso provar isso aqui nessa figura? O que está escrito aqui? A fluorescência é a perda de energia por emissão de um comprimento de onda maior. Olha na figura aí à direita, aonde tem o pico do vermelho, está escrito red, que tem um pico pontilhado aí perto. Vamos supor que a clorofila absorveu o vermelho, que tem um comprimento de onda 650. Ela vai devolver a fluorescência, que é um comprimento de onda maior. Então, tem que ser maior que 650. Por isso que o pico pontilhado ele está um pouquinho deslocado em relação ao pico do vermelho. O pico do pontilhado está mais perto dos 700. Vamos chutar aí que está 680. Beleza. Vocês conseguiram perceber isso? O vermelho 650, a fluorescência 680. E a figura mostra que o pontilhado está deslocado em relação à linha do vermelho aí. Então, se ela absorveu vermelho e deu uma quantidade de energia de 100, ela devolve o comprimento 680, que tem 90 de energia. Comprimento de onda maior, energia menor. Se o comprimento de onda da fluorescência é maior, tem menos energia. Conseguiram entender isso? Se não, eu vou repetir. O senhor pode repetir só esse finalzinho do vermelho, do senhor?
Pensa nos Próximo ao comprimentos de onda. 700. Pensa nos Isso. comprimentos de onda. Vamos supor que o vermelho seja 650. Se eu afirmo, está escrito aí na figura, ó, né? Fluorescência, está escrito em inglês, perda de energia por emissão de luz de comprimento de onda maior. A fluorescência tem que ser maior do que os comprimentos que a clorofila absorve. Se ela absorver o vermelho e é 650, a fluorescência tem que ser um comprimento de onda maior do que o 650. Por isso que eu estou chutando 680 para a clorofila. E a gente tinha visto lá atrás, naquela equação, que quanto maior o comprimento de onda, menor era a quantidade de energia. Então, se a fluorescência tem um comprimento de onda maior do que o vermelho, a fluorescência tem menos energia do que o vermelho. Ok? Então, gente, a fluorescência é uma torneirinha que eu falei lá do começo. É uma das torneirinhas que a caixa d'água tem para dissipar. E a planta vai usar essa torneira de acordo com a necessidade. Esse estudo de fluorescência é um mundo para se analisar. Por quê? Vou só resumir aqui para a gente não entrar muito em detalhe disso. Qualquer estresse que a planta estiver sofrendo, seja hídrico, nutricional, excesso de luz, frio, ataque de doença, qualquer coisa que perturbe a fotossíntese da planta, essa fluorescência vai aumentar. Por quê? Lembra que eu falei do evento fotoquímico? Vou voltar aqui no slide anterior aqui, ó. Deixa eu carregar aqui. O evento fotoquímico não é o momento que o elétron é energizado e ele sai da clorofila. Isso aí é uma energia que está saindo. O evento fotoquímico é uma das torneirinhas da caixa d'água. A perda do elétron é a energia que está indo. Só que é a melhor coisa que a planta pode fazer. É a melhor torneira que existe para o vegetal, é a torneira do evento fotoquímico. Ela deve ser aberta ao máximo. A planta tem que usar isso aí. E sempre que a planta estiver com todas as melhores condições de nutriente, de luz, de água, de temperatura, esse evento fotoquímico vai estar bombando, gente, lá. A torneira vai estar aberta. É isso que a planta tem que fazer. Só que qualquer estresse que ela sofra, essa torneira vai fechar. É isso que eu quero que vocês percebam. Qualquer estresse ambiental que a planta sofra, essa torneira do evento fotoquímico vai começar a fechar. Qual é o prejuízo para a planta? Eu vou fazer uma ligação e no final a gente vai melhorar isso. O evento fotoquímico, quando a clorofila perde esse elétron, ele vai caminhar pelas proteínas até chegar no NAD reduzido, no NAD oxidado, que é aquele NADP+, e transformar ele em NADPH, que vai ser usado para produzir carboidrato. Então, olha a ligação. Evento fotoquímico produz NADPH, que é usado para fazer carboidrato. Ou seja, quanto mais essa torneira do evento fotoquímico está aberta, mais NADPH, mais carboidrato a planta vai produzir. Então, quando ela tem todas as condições ótimas para ela, ela vai estar fazendo muito evento fotoquímico, muito NADPH, muito carboidrato. Qualquer estresse que a planta sofra, o evento fotoquímico vai diminuir, o NADPH vai diminuir, o carboidrato vai diminuir. Ficou claro? A gente tem que perceber que o fotoquímico é o bam do negócio, é ele que tem que ocorrer. As outras torneiras, a planta vai administrar para dissipar a energia. Agora, o fotoquímico tem que ocorrer o máximo possível. Só que planta sob estresse, esse evento fotoquímico fica prejudicado. E aí, quando começa a fechar a torneira do evento fotoquímico, abre as outras do calor, da fluorescência. Agora, me diz uma coisa, dissipar calor produz carboidrato? Fazer dissipação de energia com fluorescência produz carboidrato? Não.
Então, o que a planta ganha com isso? Só dissipar energia para não se lascar com excesso de energia. Estão conseguindo acompanhar isso? Beleza. Então, tem que ficar claro que ela tem que fazer evento fotoquímico, né? Ela vai usar o calor, beleza, para se proteger, dissipar energia. Ela vai fazer fluorescência para se proteger, para dissipar energia, mas isso não gera carboidrato. Falta a gente falar ressonância indutiva complexo antena ainda. Ela libera para descarregar, é isso aí, para descarregar. Só para dissipar energia, para não causar problema para ela. Mas não gera carboidrato. Então, quando você fala que eu tenho que adubar uma planta, eu tenho que irrigar, eu tenho que ter temperaturas adequadas, né? Eu tenho que me livrar minha planta de ataque de doença, de inseto. Eu estou trabalhando, gente, para ela fazer fotossíntese na melhor condição possível. Então, faltou água para o meu plantio de soja, de milho, de feijão. Os estômagos fecharam. Começa a pensar naquelas trocas gasosas que a gente vem falando. Fechou a estômago porque faltou água, não entrou CO2. O sol continua chegando. Planta não usa para-sol, guarda-sol, igual a gente sai o Luizão não usa nem protetor, né? Então planta não tem protetor solar, não. Ela tá com a folha dela recebendo sol. Não interessa se o estômago está fechado ou não, o sol continua a chegar. E aí que vem o problema dos estresses. Aí que vem o problema do estresse. Porque ela não tem como se proteger do excesso de energia. Porque se ela fechou o estômago, não está fazendo aquela produção de carboidratos do ciclo de Calvin que a gente vai ver ainda. Mas essa etapa fotoquímica já está prejudicada. Porque, cara, é tudo uma sequência, né? As trocas gasosas com a produção de carboidrato do ciclo de Calvin. Então, aqui fechou o estômago, o sol continua lascando em cima dela. E o que ela vai fazer com essa energia? Ela vai dissipar como calor, ela vai dissipar como fluorescência. A fluorescência aumenta muito, tem até aparelho para detectar isso, chama fluorômetro. É um mundo de coisa para estudar em fluorescência. E vai fazer muito pouco evento fotoquímico. Então, você vai olhar, pô, a hora O senhor repete que travou agora. Eu acho que aí não escuta. Tony, cadê você, meu? Oi, oi. Travou, professor, um pouco. Você pode Agora repetir voltou, novamente? professor. Ah, qual parte que vocês estavam, que eu estava? Rapaz, depois de fotoquímica eu não entendi mais nada. Começou a travar. Professor? Ai, gente do raio. Gente, vocês estão me ouvindo? Alô? Alô, estou ouvindo, mas Até travadão. só em parcelas, ó. Agora tá, né? Melhorou? Melhorou. Melhorou. Então, vamos lá.
sua planta De está novo. no campo. Faltou água. Não tem produção de NADPH. Se não tem NADPH, não tem carboidrato. Então, todo aquele momento que você vê planta murcha no campo por falta de não está produzindo NADPH, não está produzindo carboidrato, mas ela está sob uma intensa chuva de fótons. A luz não para de chegar. E o que ela vai fazer com essa energia? Claro que a murcha reduz a área foliar, ok? O que é VIDH? Travando. Estão ouvindo nada? Skype aqui e vou ligar de novo.